Oi pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Renato Moraes, eu sou sócio aqui do Contencioso do Cassione e hoje nós vamos falar especificamente sobre a regulamentação da ANPD sobre sanções administrativas. Eu estou aqui com o Leonardo Mello, que é nosso associado especificamente da área de proteção de dados, e nós vamos fazer hoje esse bate-papo contencioso, proteção de dados, tratando especificamente de sanções de processo administrativo no âmbito da ANPD. Então, Léo, queria começar te perguntando, queria que você desse um panorama geral e contasse para o pessoal, basicamente, o que a gente espera dessa regulamentação, ou seja, o que essa regulamentação vai mudar para as empresas que eventualmente violarem ou que tiverem uma imputação, uma acusação de violação à legislação de proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a partir desta regulamentação da ANPD sobre as sanções administrativas, a gente vê que a norma trouxe a consolidação da competência da autoridade de fiscalizar e de sancionar situações ilegítimas ou incidentes de segurança da informação que as empresas venham a sofrer. Então, a gente já via que havia um processo de fiscalização, porém, pela falta dessa regulamentação, até então não havia multas ou sanções administrativas relacionadas a tais situações ilícitas ou mesmo incidentes de segurança da informação. Então, a partir de agora, a ANPD vai fiscalizar e sancionar. Agora, Léo, conta para mim uma coisa. Vamos entrar um pouquinho mais no âmbito da lei, tratar de forma mais específica a lei. Conta quais são os tipos de sanção que a regulamentação da ANPD traz a partir dessa norma. Bom, Renato, a regulamentação da ANPD trouxe maiores detalhes sobre os tipos de sanções que constam da LGPD. Então lá a gente vê algumas situações e algumas espécies, como por exemplo, a publicização do incidente ou mesmo da situação de tratamento ilegal. A gente vê duas espécies de multas, a multa simples e a multa diária. A gente vê também situações que são um pouco mais complicadas de se colocar em prática, pode gerar um pouco mais de prejuízo para as empresas, como por exemplo, o bloqueio da base de dados, a suspensão de algumas atividades de tratamento e também a interrupção de determinadas atividades de tratamento de dados. Então, o que a gente vê é que não existe aí, no caso, uma situação que seja um pouco mais grave, um pouco mais simples, mas a gente vê que cada espécie de sanção ela vai ser mais apropriada para um determinado caso. O que vale muito destacar nesse momento é que a ANPD já prevê uma espécie de gradação, de certa forma, dessas sanções. Então, apenas essas sanções que eu acabei falando por último, que são as sanções de bloqueio, suspensão ou mesmo de interrupção dessas atividades de tratamento, elas vão ser aplicadas numa situação de reincidência, por exemplo, numa segunda oportunidade que essa empresa, que esse agente de tratamento vier a praticar algum tipo de ilícito. Então, a gente vê esse novo cenário que vai ser super relevante na hora de uma aplicação e na hora enfim, da tramitação do processo administrativo no âmbito da ANPD. Bom, Renato, agora eu vou querer lhe fazer uma pergunta. Lá na regulamentação das sanções, a ANPD trouxe uma classificação das infrações. O que é que você pode identificar dessa classificação nova? Vamos lá, Léo, a pergunta é super legal e é super interessante a gente comentar aqui, né? Acho que nesse ponto a regulamentação da ANPD ela segue mais ou menos o que várias outras regulamentações de processo administrativo o sancionador seguem, né? Então, ela divide em três tipos de gravidade. Então, a gente tem, em primeiro lugar, os tipos de sanção, que também se aplicam a diferentes tipos de conduta, mais ou menos graves, mas tratando especificamente da conduta da pena pecuniária, da pena de multa, a regulamentação ela vai estabelecer três níveis de gravidade. Gravidade leve, gravidade média, gravidade alta. E aí são vários critérios que vão definir essa gravidade, dentre os quais, basicamente, o número de indivíduos que forem afetados, a reincidência, a insistência da empresa em cometer aquela infração e coisas desse gênero. E daí, em que isso vai influenciar? No final da regulamentação existe lá uma fórmula matemática meio enrolada aí, mas basicamente, dependendo da gravidade dessas infrações, elas vão gerar um múltiplo que vão definir no final do dia o tamanho, o montante da penalidade que vai ser paga pela empresa. Bom, e outra pergunta que eu gostaria de fazer, Renato, é que esse aí eu acho que conversa muito com a sua prática no seu dia a dia,
é que uma das hipóteses de atenuante das multas é a hipótese de renúncia ao direito de recurso, né? E que isso implica em alguma diminuição da pena. Então, o que é que você pode falar a respeito disso? Léo, vamos lá. Nós estamos tratando especificamente aqui do artigo 18 da regulamentação, e o dispositivo ele estabelece a redução da penalidade pecuniária em 25% se a parte não apresentar recurso. Eu acho bastante interessante e um tanto controverso o dispositivo, porque ele é um convite para a parte não brigar, né? Ele é um convite para a parte não defender os seus direitos e não buscar e deixar que a questão morra, que a questão se encerre logo na primeira instância administrativa. Seria até interessante a gente cogitar aí a legalidade desse dispositivo, porque mal ou bem não deixa de ser um convite a uma renúncia de direito. Olha, vem a autoridade, te impõe uma penalidade bastante severa, às vezes injusta, mas fala, olha, eu te dou um descontinho se você não recorrer, né? Embora me incomode bastante, o fato é que esse tipo de norma é bastante presente em processos administrativos sancionadores, até mesmo na esfera tributária, né? Sempre que o contribuinte decide não brigar, não recorrer, ele tem aí um desconto, ele tem uma redução em termos de sanção. Então, embora seja algo controverso, a tendência é que essa norma seja reconhecida como válida. Léo, então, só para seguir aqui, eu acabei de falar dessa redução, queria saber de você agora, para você contar um pouquinho para o pessoal, se existem, além dessa renúncia ao recurso, se existem outras possibilidades, outras hipóteses mitigadoras ou atenuantes em relação às penalidades da NPD. Existem outras hipóteses de atenuantes para essas sanções administrativas, dentre as quais eu gosto muito de destacar que é a verificação e a implementação de um programa de governança e de boas práticas em privacidade e proteção de dados pessoais. Isto é, se a empresa tem implementado e atuante um programa de compliance à LGPD e vê isso sendo colocado na prática, isso sim vai ser considerado pela autoridade na hora de ela fazer a aplicação da sanção. Então, nesse momento em que a gente vê essa transição entre um cenário que não havia essa regulamentação para agora que temos um cenário de regulamentação com a autoridade de proteção de dados atuante, a gente vê que esse é um momento muito interessante para revisitar programas de governança ou até mesmo desenvolver seu próprio programa de governança em privacidade e proteção de dados, porque em alguma situação ilícita ou mesmo no incidente de segurança da informação envolvendo dados pessoais, isso pode ser considerado como sendo um atenuante no caso concreto. Bom, Léo, muito obrigado aí pelas respostas. Pessoal, obrigado pela atenção. Desejo que vocês não tenham que passar por um processo administrativo sancionador na NPD, mas se por alguma razão isso acontecer, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, um abração.